Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Raquel Roldan, sou professora de arqueologia na Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica em Santarém, e estudei na UFPE, certo? Tive os mesmos professores que vocês têm, né? Eu fiz mestrado e doutorado na UFPE. E eu fui convidada hoje para contar um pouquinho para vocês como que é, né, a arqueologia funerária aqui no norte, né? Como que é a arqueologia funerária na Amazônia. Então, como eu estudei aí no Nordeste, a gente vê que tem muitas diferenças, certo? São muitas diferenças, então vai ser muito bacana poder compartilhar isso com vocês hoje, porque futuramente, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão perceber, né? Vocês podem estar vindo para cá também, né? Para essa região, vocês vão ver que é muito diferente, certo? Que a gente precisa considerar muitas questões para a gente trabalhar aqui nesse local. Então, eu gostaria de agradecer, né, o professor Sérgio, que fez esse convite para estar aqui hoje. Gostaria de agradecer a vocês também, certo, que vão estar assistindo essa palestra e já me coloco à disposição, né, apesar de ser uma gravação, eu me coloco à disposição se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, enfim, eu estou disponível para vocês, certo? Então, vou começar a compartilhar, certo? A minha tela aqui com vocês. Hoje nós vamos falar, né, sobre essa arqueologia funerária na Amazônia, né, dentro de perspectivas históricas e culturais, né, o que tem de tão diferente aqui. Mas antes de entrar, né, já nesse assunto de arqueologia funerária na Amazônia, é importante eu destacar alguns pontos aqui, certo? É importante a gente tentar compreender um pouquinho o que é a Amazônia, né? Muito além desse bioma, dessa floresta verde que nós temos, porque vai fazer total sentido, certo? Para a gente se aprofundar no tema da arqueologia funerária. Então vamos lá. Por muito tempo, né, as pessoas, né, principalmente lá por volta de 1500, as pessoas achavam que aqui a floresta era um inferno verde, né? Era assim que se referenciavam a Amazônia, por ser uma floresta muito densa. Então eles achavam que era uma paisagem intocada, né? Uma paisagem isolada. E muitas vezes nós aprendemos na escola que aqui é uma vegetação primária, né? Por isso que a gente tem que proteger a Amazônia. Mas aí tem um grande ponto, certo? Que grande ponto é esse? A Amazônia, né, a floresta, já existem estudos desde a década de 80 que nós é ciente, né, que nós sabemos que ela é fruto da ação humana, né? Essa diversidade de árvores, a diversidade de plantas que nós temos, a própria constituição do solo, né, aquela terra preta que nós chamamos de terra preta antropogênica, né, que antigamente se chamava de terra preta de índio, né, hoje nós chamamos de terra preta antropogênica. É um reflexo, certo? Da criação ali humana, da manipulação humana sobre o solo amazônico. Por quê? O solo amazônico, ele é um latossolo amarelo. Ele é duro, certo? Ele não é propício para a agricultura, ele não é propício para o cultivo. Então, as pessoas que viviam aqui, elas criaram, certo? Não só uma diversidade de plantas, de árvores imensas, mas também como elas modificaram e criaram um tipo de solo, certo? Então, a ocupação da Amazônia, né, ela é de milhares de anos. As pessoas que acreditavam, né, naquele determinismo ecológico, né, lá na década de 50, 60, né, por Beth Measures e Clifford Evans, né, que chegaram aqui e falaram que as pessoas foram engolidas pela floresta, né, que elas não desenvolveram grandes cidades por conta da floresta, né, que a floresta era densa. Mal sabiam eles que o quê? Que a floresta, né, ela tinha total interação e relação com as pessoas que viviam aqui, né, com os povos originários. Então, os povos originários, né, os indígenas,
eles criavam, né, e eles criam até hoje uma grande diversidade de plantas, certo? Recentemente saiu um estudo que o cupuaçu foi uma criação, certo? Foi o cruzamento do cacau com o cupuí há 5.000 anos. Então, as pessoas que viviam aqui, elas tinham, né, um domínio sobre domesticação de plantas muito intenso, né? E também do solo, né? Esse solo que passava por processos de queima e também de você colocar ali cerâmicas, você colocar ali restos, né, de alimentação. Então, você vai criando, e aí você vai criando todo um ecossistema ali dentro, né? Que aí tem proliferação de fungos e bactérias que vão se formando nesse solo, e que é o solo, hoje em dia, né? O solo mais propício para o cultivo, né? Um solo mais fértil que existe no mundo. Então, atualmente, na Alemanha, né, existem pesquisadores que estão tentando ver quanto tempo faz, né, quanto tempo demora para criar essa terra preta, né, para a gente conseguir estimar mais ou menos quanto tempo faz que as pessoas viviam aqui. Então, esses dois pontos, né? Primeiro, a floresta ela não é intocada, certo? A floresta ela é fruto da ação humana, certo? As pessoas aqui, elas fizeram parte da construção dessa floresta e fazem parte até hoje. Então, se a gente parar para pensar, ela é um grande bem arqueológico, né? Um grande artefato ancestral, a floresta amazônica, né? E aí a gente entra para a arqueologia da paisagem também, porque muitos dos jardins, né, das castanheiras, né, dos castanhais que se criaram, muitas das plantas, das frutas novas que se criaram, né, foi fruto da domesticação agrícola, né, foi fruto da domesticação das plantas. E o solo também, né? E esse solo, essa terra preta, ela é responsável por mais de 3% do solo da Amazônia, né? Então, não é uma questão só biológica, né, que nós vemos aqui na Amazônia, não é só um bioma, a gente vê uma questão cultural muito forte. E além disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E além disso, a gente tem uma noção muito grande de que as pessoas viviam isoladas aqui, o que não é verdade. Por quê? Porque as pessoas eram conectadas por rios, certo? Elas navegavam e também por estradas, né? Que hoje em dia a gente usa os lidars para a gente conseguir identificar esses caminhos, né? Essas estradas que ligavam cidades às outras. E aí as pessoas elas tinham, né, essa troca, não só cultural, mas comercial também, né? De práticas. Então as pessoas aqui elas viviam tudo, né? De várias formas, menos isoladas, certo? Elas viviam em constante conexão. E para a gente desmistificar um pouquinho essa história aqui, né, de que não se tinham cidades grandes, no século XVI, né, lá em 1500 e alguma coisa, quando alguns espanhóis chegaram aqui, certo, navegando, eles perceberam, aqui em Santarém, na cidade que eu vivo, certo, que tinha uma cidade com aproximadamente 700.000 pessoas, certo? Imagine só, né, uma cidade dos povos, né, originários, dos povos tradicionais, os indígenas da região, que tinham 700.000 pessoas vivendo aqui. Tinha naquela época mais gente vivendo aqui do que vive hoje, né? E era um sistema de cidade extremamente complexo. Mas como não estava dentro daqueles moldes europeus, né? Eles não consideravam como uma civilização, né? Por não terem aqui grandes pirâmides, eles não consideravam, mas nós temos uma riqueza cultural, né? Social também, de alta complexidade. Então, a gente vai ver, né, que a Amazônia ela é bem diferente do que a gente aprende, né? E que a gente às vezes acaba pouco vendo dentro da arqueologia e no Nordeste, né? Por questões regionais mesmo, que nós deveríamos ver mais, certo? Porque aqui é muito rico. É uma arqueologia à parte, certo, pessoal? É uma arqueologia que a gente faz aqui que é completamente diferente da arqueologia de outros lugares.
Então, vamos entrar um pouquinho aqui no nosso assunto da nossa aula, né, da nossa palestra de hoje. Como que funciona a questão da morte, né? Vamos falar das práticas funerárias, então é importante a gente entender a morte enquanto um fenômeno, certo? Não só como um fato biológico que acontece, que foi encontrado aqui na literatura. Então, a maior pesquisadora nessa região aqui, né, do norte, dentro da arqueologia funerária, é a professora e minha colega de universidade, Anne Pideniel, certo? Ela que vai desenvolver esse trabalho, principalmente com os povos ameríndios, certo? Eu já faço um trabalho voltado mais para uma questão histórica aqui na cidade, ela trabalha com essa questão dos povos ameríndios. E aí, muitas das informações que eu vou trazer aqui são informações que vêm das pesquisas dela, ok? Então, a morte, né, através dos estudos de etnologia, de etnografia, dos estudos antropológicos, que é importante a gente levar em consideração que aqui é uma história de continuidade dos grupos, certo? Não existe uma ruptura, então eles continuam aqui vivendo. Então é importante a gente entender, certo? Essa morte, né? Esse processo, esse fenômeno que acontece aqui. Então, para a cosmologia, né, na cosmovisão local, na cosmovisão regional aqui, a morte ela não é só um fato biológico, certo? Ela é uma transformação essencial ali na vida social daquele grupo. Então, ela está muito além de um fato, né, biológico do corpo morto, certo? Então, ela é um processo, né, um rito de passagem, uma catástrofe corporal para alguns grupos também. E o morto, ele acaba sendo uma entidade, né? Ele se transforma no outro, numa outra figura social, né, que é respeitada, é temida em alguns grupos, certo? E que tem ali todo um ritual em volta dele, né? Toda uma cosmologia também, uma espiritualidade em volta desse morto, que vai ser inumado, certo? Então, existe de uma forma muito grande uma separação entre os vivos e os mortos, em diversas culturas, diversas etnias. Isso é muito interessante da gente pensar, por quê? Porque às vezes a gente pensa nas etnias, né, que existem aqui, como se fossem uma coisa só, né? A gente pensa no nível macro, mas às vezes dentro de uma mesma etnia, certo? Existem diversos clãs. E esses clãs, né, essas aldeias que são diferentes, elas têm culturas diferentes ali, cosmologias diferentes também. Então a gente vai ver que aqui é tudo muito intenso, é muito diverso, certo? E o que a gente entende por essa questão da morte? Né? Viveiros de Castro fala que morre-se muitas vezes na vida. E essa percepção, né, de que a gente morre muitas vezes na vida, né, nós temos muitas mortes, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente termina um relacionamento, a gente passa por um luto, porque de uma certa forma, né, é uma ruptura, é um fim. Quando a gente se muda, quando algum familiar nosso morre, né, a gente também geralmente a gente fala, morre um pedaço dentro da gente. Então, na nossa vida, nós temos muitas mortes. Nós temos as mortes sociais também, certo? Quando a gente às vezes envelhece, né? Que a gente é levado para os abrigos e que somos esquecidos. Então, existe uma morte ali também. E como é que funciona isso numa cosmologia daqui mais ampla? Né? Nós vamos ter o quê? A vida plena, né? O verdadeiro humano, uma pessoa ali no auge, na plenitude da sua saúde, da sua vida. Nós vamos ter uma percepção de morte quando existe o quê? A doença, a pessoa adoece, certo? Então, se a pessoa adoece, ela tá ali, ela tem uma pequena morte dentro daquele grupo, certo? E na velhice também. Então, cada vez que a pessoa tá ali adoecendo, ela morre um pouco. Existe essa percepção. E aí a gente tem essa morte física que transforma, né,
esse ser humano no outro, né? Numa outra coisa, numa outra entidade ali social, né? É quando a gente tem uma descontinuidade social definitiva. E isso acontece muito, né? Isso foi observado entre grupos, né? Entre as etnias Shuar e Waiwana, né? Que a doença e a morte, por exemplo, é só uma questão de intensidade, para vocês terem noção, certo? Não é uma questão de fato biológico definitivo. Então, é muito diferente, certo? Essa percepção que nós encontramos aqui também, e que é importante para nos fazer refletir sobre as nossas interpretações, não é mesmo? Porque as nossas interpretações dentro da arqueologia são muito importantes, né? Nós trabalhamos, né, dentro de uma dinâmica da interpretação sobre o contexto. Então, a gente entender outras cosmologias, né, outras visões de mundo é importante para nós. Por isso que eu estou trazendo um pouquinho dessa discussão aqui hoje. E o que nós temos, né, sobre esse morrer aqui no norte, na Amazônia, nessas urnas funerárias? Primeiro, que as urnas funerárias, elas não são apenas recipientes, certo? Elas têm ali, elas acolhem os corpos, elas são a maior realidade até então. Nós não sabemos de pessoas, né, de grupos que fazem o enterramento primário direto no solo, certo? Uma deposição direta no solo aqui. A utilização das urnas é muito ampla, muito ampla mesmo, certo? Então, quais são os significados dessas urnas aqui? Primeiro, que ela faz um isolamento sagrado, certo? A cerâmica, né, a urna funerária, ela vai impedir o quê? Que o corpo daquela pessoa que faleceu, ela entre em contato direto com o solo, que é frio, certo? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai servir, né, como um invólucro ali, né? Ela vai servir como um recipiente para aquela pessoa, enfim, descansar, né? Então, o recipiente cerâmico, ele é o único que vai resistir ao solo, né? Até porque a gente vai ver aqui quais são os locais que as pessoas geralmente elas enterram, porque a palha ela vai se decompor, né? A madeira também. Então, a cerâmica é o único aquilo que vai resistir, certo? E ali ela tem características, muitas vezes, né? Nós vamos ver essas características que vão dizer respeito, né, ao corpo, à identidade daquela pessoa, daquele indivíduo que está ali enterrado. Então, nós vamos ter diversos estilos e formas de urnas funerárias aqui na Amazônia, né? Se vocês pesquisarem aí sobre arte funerária na Amazônia, né, nas urnas, vocês vão ver a riqueza, né, que nós temos aqui de diversidade, de formas, de composições. E hoje eu vou trazer um pouquinho, só 3 para vocês, que são 3 bem conhecidas, né? Que nós temos o estilo maracá, que são figuras antropomorfas, e também zoomorfas, certo? Que vão estar sentadinhas, né? Nós vamos ter o estilo marajoara, também, né? Que fica ali com desenhos muito geométricos. Então, o maracá, ele fica lá no Amapá, certo? Que a gente encontra esse tipo de urna, né? Esse estilo, essa prática aí. Então, a gente chama lá maracá. O marajoara fica na ilha de Marajó, né? Aqui no Pará. E nós temos também o estilo tapajônico, né? Também conhecido como a cultura santarém, que fica aqui na cidade que eu moro, certo? Atualmente, que é, né, na beira aqui do rio Tapajós. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho esses 3 estilos, 3 tipos de urnas funerárias, ok? Então, vamos lá. Essa daqui é um exemplo de uma urna maracá, certo? Que foi encontrada ali no sul do Amapá. Essa cultura, ela existiu mais ou menos nos anos 1000, certo? Da nossa era aqui cristã, né? Nos anos Domínio ali. Essa daqui especificamente, ela tem 34 centímetros de altura.
34 centímetros, certo? Ela é pequena. Mas, quando a gente entra na reserva técnica do Museu Emílio Guild, né, que é o instituto mais antigo que nós temos, né, de ciência, um dos, junto com o Museu Nacional, tudo mais, e o Museu do Ipiranga, nós vamos ter o quê? Urnas. Essas urnas, elas são imensas. Minha gente, elas são imensas, elas são enormes, elas têm mais de 1 metro, certo? Então, essa urna aqui, ela faz parte do acervo do Museu Nacional, certo? De um ser humano, a gente vê que ele está sentadinho mesmo, certo? Então, elas também têm algumas ali divisões. Quando a gente para pensar as questões do corpo, né? A gente vai ter ali as genitálias que vão designar, né, se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, as urnas, elas são belíssimas, né? Se a gente parar para pensar. E eles também tinham urnas para animais, né? As urnas ali feitas para animais, que também estão, né, uma boa parte na reserva técnica do Museu Emílio Guild, mas agora na própria Universidade do Amapá, né, existe ali uma reserva técnica, existem pesquisas que têm um acervo muito maior, né, proveniente das pesquisas arqueológicas. Então, a gente vê aí essa composição. É muito interessante, né, essa forma, né, dessas urnas que tendem ao quê? A representar as formas dos corpos. Nós vamos ter também as cerâmicas, né, as urnas marajoaras, vejam só, também compostas, né, por rosto, né, tem olhos, nariz, bocas, orelhas, né, e também tem as formas geométricas, né, não sei se aqui seria uma representação de um falo, né, quem sabe. Acho que o professor Sérgio ele poderia falar um pouco melhor sobre, não tem estudos nesse sentido, mas também faz parte, né, da coleção do Museu Nacional, essa urna marajoara, fica na Ilha do Marajó, então lá foi um dos primeiros lugares que Beth Majors e Clifford Evans, né, das aulas aí de arqueologia brasileira, que eles foram, né, eles foram lá, resgataram muitas urnas, e lá no Marajó, né, que é um arquipélago imenso, territorialmente falando, existem também diversidades, certo, nesses estilos de fazer as urnas funerárias. Então, lá foi entre 400 anos a 1.400 anos, certo? O ano de 1.400, que funcionou, né, que tinha essa dinâmica de práticas funerárias naquele local. Nós vamos também ter, de uma forma muito contrastante, as urnas aqui da cultura santarém, uma urna tapajônica. Essa daqui especificamente é do laboratório Kurt no Miandaju, certo? Fica no laboratório, isso aqui é uma foto de pesquisa. A gente vê que ela não é decorada, né? É uma cerâmica simples. E se a gente voltar aqui um pouquinho, né? Essa ilustração, ela mostra muitas coisas, né? As cariátides, muitos desenhos, muitas formas. Mas por que a urna, né, funerária ela é dessa forma? Tendo em vista que a maior produção de cerâmica, né, tapajônica, elas são assim, né? Isso aqui é um vaso, né? A gente vê as cariátides aqui, que são muitas vezes animais ou figuras humanas, certo? Que são, assim, de uma finese, né? Quando a gente para perceber dos detalhes muito grandes, né? E aí nos leva a refletir por que a urna é dessa forma, né? Então a gente não tem respostas sobre o porquê que as urnas funerárias aqui nessa região especificamente, elas não tinham tantos elementos que representassem, né, a cultura tapajônica ali nas suas produções de cerâmicas, né, que são belíssimas também do ponto de vista estético. Então aqui nós temos muitos. Como eu falei para vocês, né, a cidade hoje aqui de Santarém fica em cima da cidade, que era essa cidade que tinha 700 mil pessoas, né, aproximadamente. Então, vejam só, para a gente ter uma noção aqui, quando a gente às vezes tropeça num terreno vazio, né, num terreno baldio, a gente cava, faz algum buraco, a gente encontra, certo? A gente encontra. Então, aqui é fantástico
certo? A riqueza de artefatos, a riqueza material que nós temos. Então, a cidade de Santarém, ela foi construída em cima dessa grande cidade ameríndia, certo? Que pode ter sido considerada a maior cidade aqui da Amazônia, certo? Antes da chegada dos colonizadores europeus. Então, nós temos aí essa grande questão do porquê será aqui, né? Então, nós não vamos ter a resposta, né, sobre essa cosmologia, essa cosmovisão sobre esse tipo de urna especificamente. E aqui é um mapa, né, da Amazônia feita pela professora Anne Pideniel, certo? Minha colega da universidade, que ela fez uma pesquisa do doutorado dela, as práticas funerárias aqui da Amazônia, né, que a gente tem ali, tanto através das pesquisas arqueológicas, quanto também das que foram descritas etnograficamente. Então, a gente vê aqui, né, tem as representações, nós temos urnas de sepultamentos secundários, urnas de sepultamentos secundários com cremação, né, sepultamentos primários em urnas, né, alguns poucos enterramentos, a gente vai ter esses enterramentos, né, em alguns locais, enterramentos em madeira, né, troncos e canoas, enterramentos secundários com cremação, né, enterramentos secundários sem cremação, né, a gente vai vendo que se estende mais aqui para a região do Maranhão, né, e aqui também tem os grupos linguísticos, certo? Que ela coloca, que ela associa. Também vamos ter sepultamentos com cestarias ou em redes primários, que aí depende muito do solo, minha gente, é muito difícil da gente identificar isso. E também secundário. Nós vamos ter alguns exocanibalismos, certo? O endocanibalismo também, os processos de mumificação, né, em alguns pontos, e também de exposição, certo? Então, nós vamos ter muitas práticas aqui, né? Se a gente parar para pensar aqui nessa região, né, que é a região do Tapajós, a região que a gente vive, né, nós temos uma diversidade muito grande, certo? Então, nós temos uma diversidade de práticas funerárias muito grande aqui nessa região. E elas estão associadas a os grupos, né, às culturas locais, aos grupos ameríndios, né, aos povos tradicionais, e que nós encontramos boa parte na literatura, porque muitos desses povos, né, eles já não têm mais a sua prática, né, por conta do processo de evangelização, né, desses povos, né, de catequização desses povos, eles acabaram abandonando um pouquinho da prática deles. E quais são os locais, né, que a gente encontra esses enterramentos, né? Quais são? Quais são os locais aqui? No Nordeste, nós temos uma grande recorrência da gente encontrar os enterramentos, né, embaixo de grandes abrigos sob rocha, né, embaixo dos matacões ou perto dos matacões, certo? Nós temos uma grande recorrência de encontrar, né, sepultamentos nesses locais, principalmente na região do Agreste, certo? Mas aqui no norte nós vamos ter enterros feitos dentro de casa, né, a morte doméstica, e também em cemitérios, certo? Então nós vamos ter aqui, né, embaixo mesmo da maloca ali, do local que eles vivem, eles enterram, certo? Eles enterravam e também em algumas culturas eles vão ter os cemitérios, né? São as zonas destinadas para esses corpos mortos. E aqui também é um mapa da N que mostra, né, os cemitérios em roxinho aqui, enterramentos em casa, né? A gente vê que é uma grande maioria de que enterra em casa. Tem alguns que enterram em praça, né, na praça, e alguns fora da casa ali, ou enterram na floresta, coisas assim. Vejam só, se a gente analisar aqui onde está o meu mouse, né, a gente tem o rio Tapajós, descendo ele. E aqui eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, certo? É um certo conhecimento de causa de que aqui vivem mundurucus, né? A etnia mundurucu. Ela vive nessa região todinha.
E eu tenho 2 alunos que são mundurucus, certo? De clãs diferentes, eles são da mesma etnia, eles falam o mesmo idioma, mas de clãs diferentes, que têm práticas diferentes, né? Enquanto um enterra em casa, o outro já enterra, né? Eles têm os cemitérios, a aldeia deles já tem um cemitério, né? E isso até hoje, certo, gente? Então, é muito comum a gente ver essa diversidade aí em relação à morte. E a gente aprende com o quê? Com os nossos alunos, né? Nós temos muitos alunos indígenas de várias etnias diferentes, que a gente tem aí práticas completamente diferentes. Então, a gente aprende muito também nas universidades. E aí a gente tem, né, uma ilustração que mostra, né, como que funciona. Eles fazem ali um buraco embaixo do piso, né, da maloca da casa. E aí eles enterram a pessoa, né, o seu parente, né, que eles enterram o parente embaixo. E isso existe, né, como eu estava falando, entre os mundurucus, a gente tem essa diversidade, né, entre clãs diferentes, né? Alguns enterram em casa, outros enterram no cemitério. Entre os Waiwais, né, que ficam um pouquinho aqui a norte, no município de Oriximiná, eles enterram em casa também, certo? Então, eu tenho uma aluna que é Waiwai, que ela fala: não, professora, nós enterramos dentro de casa. E isso é uma prática muito diferente para gente, certo? Então, o espaço doméstico, né, o espaço de vivência, ele é um núcleo dessa memória coletiva, né, dessa memória de ancestralidade, né, que a vida do cotidiano, ela pulsa na fundação, né, dos ancestrais. Os ancestrais deles fazem o quê? Parte dessa base, né, parte dessa fundação da casa, dessa fundação da aldeia. Então, a vida ela gira em torno disso, certo, pessoal? E aí, o que, que nós temos também? Né? Ano passado, se eu não me engano, foi ano passado, caiu uma árvore, né, lá no Amazonas, no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas, e lá foi denominado como sítio arqueológico Lago do Conchila, certo? A região era feita de ilhas artificiais, né, construídas pelos povos antigos, né, para habitação ali naquela região. E aí, quando essa árvore centenária caiu, encontraram 7 urnas funerárias, certo? Embaixo das raízes das árvores. E não encontraram só remanescentes ósseos humanos, né? Encontraram restos de peixes, né? E também de quelônios, né? De tartarugas, que também fazem parte aqui da alimentação das populações locais, certo? E aí a gente viu uma anomalia tecnológica que era o quê? Era uma argila esverdeada para fazer, né? Essas urnas. Então, possivelmente ela foi feita ali, o seu selamento é um selamento orgânico, que deixou esse esverdeado na cerâmica. Então, a gente já tem uma forma, né, um estilo cerâmico mais diferente ali, principalmente na forma de fazer, né, do preparo. Então, isso foi uma coisa muito bacana, né? Foi um acidente botânico, uma árvore centenária caiu e expôs, né, embaixo das suas raízes essas urnas funerárias. Isso mostra o que? Essa antiguidade das pessoas aqui na Amazônia, certo? Então, as pessoas aqui vivem há milhares de anos, minha gente, milhares de anos. Lá no Sambaqui Monte Castelo, que fica em Rondônia, né, já se sabe que tem pelo menos ali 6.000 anos de pessoas vivendo, que viveram de forma contínua naquele Sambaqui, então naquela região. Então, é fantástico a gente parar para pensar por esse lado. Para a gente finalizar, né, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês nessas relações contemporâneas. Obviamente que com a vinda, né, de colonizadores, as cidades que vão crescendo, as cidades que elas vão surgindo, elas são diferentes, né? Elas têm essa formatação europeia. Então, o primeiro cemitério que surge aqui em Santarém, enquanto um cemitério moderno, ele vem no século XIX, certo?
que é nesse formato que nós temos até hoje, que nós conhecemos, mas que aqui no norte, aqui no Pará, aqui na região da Amazônia, a gente ainda tem essas práticas, né? A gente vê essas práticas mortuárias, essas práticas funerárias de longa duração, longuíssima duração, e que eles têm até hoje, certo? E durante a pandemia, né, do Covid-19, durante os anos de pandemia, as pessoas, elas vinham para cidades maiores, né? Elas saíam das suas aldeias, elas saíam das suas comunidades, né? Porque aqui nós não temos só aldeias, nós temos também comunidades quilombolas, muitas, certo? Elas vinham para as cidades, para os hospitais. E quando vinham a falecer, elas acabavam sendo enterradas nos cemitérios modernos, certo? Isso gerou o quê? Um choque cosmológico muito grande. Por quê? Tudo bem, né? Nós tivemos ali normas sanitaristas, né? Que a gente tinha que sepultar as pessoas que morreram, né? Nos cemitérios urbanos, sem aquela chance de você velar, né? Para justamente tentar conter a disseminação do vírus, né? Tentar a gente conter a pandemia também. E esses corpos não puderam ser levados para as aldeias. Né? E isso gera o quê? Um dano espiritual. Né? Esses corpos, eles não puderam ser carregados de volta, eles não puderam ser sepultados dentro da cosmologia deles. Né? Então, isso viola, querendo ou não, os ritos ancestrais. Né? Isso também interrompe o ciclo cosmológico. Né? E isso gerou uma fratura muito grande no luto. Né? Porque os corpos, eles acabaram sendo isolados o quê? Nos cemitérios modernos. Né? Eles ficaram longe do chão que conta a história deles. Né? Eles não se tornaram parte da fundação das suas respectivas aldeias, das suas casas. Eles não passaram pelos ritos que eu acredito que eles gostariam de ter passado. Né? Obviamente, nós temos aí questões que entra um diálogo, né, uma discussão muito grande, mas ainda assim essas pessoas não puderam ter sido inumadas dos cemitérios modernos para serem levadas, né, aos seus respectivos cemitérios, seus locais ali de descanso das suas aldeias. Então a gente teve aí um grande dilema, e nós temos até hoje esse grande dilema, certo? Porque isso gerou um dano espiritual muito grande aqui na região. Essa impossibilidade de levar, né, de você inumar, de você exercer a sua cultura por conta, né, desse fator biológico que foi muito forte, né, que interrompeu muitas vidas aqui também. Né? Eu acredito que é muito difícil vocês terem dimensão do quão grande é a Amazônia. Né? A gente só acaba tendo dimensão mesmo quando a gente vem para cá, que a gente vê essa amplitude territorial, né, essas distâncias, e a maior parte, né, do trajeto é feito por rios, pela navegação. Né? Então, os barcos aqui são a maior forma, né, de transporte em toda a região, né, uma região feita para navegar, né, feita de rios. Então, imagina só que existem pessoas que estão há dias, né, a gente fala dias de viagem de barco, e elas não conseguem levar os corpos, né, dos seus entes para dos seus parentes, né? Eles têm a nomenclatura de parente aqui para suas respectivas aldeias. Então a gente tem uma grande ferida que a pandemia deixou, né, para os povos indígenas, os povos tradicionais, né, os povos quilombolas também, que foi essa ruptura no ato, né, de inumar, essa ruptura diante da morte. Certo, pessoal? E só para encerrar aqui, no dizer Arauaté, né, só os ossos esquecem. Né? Então, isso aqui é um jargão da etnia Arauaté, que na Amazônia, né, os corpos, o passado e o presente, eles não vivem separados, eles são muito juntos. Né? Eles coexistem num solo antropogênico, na cerâmica moldada, na floresta cultivada. E no corpo dos vivos também. Né? Então, a morte ela nunca é o fim da história. Né? Os ancestrais, eles são muito presentes na vida dos vivos.
né? E ela se torna a camada mais profunda da memória, né? Entre eles são os ancestrais, que são os guardiões da memória. Ok, pessoal? Então eu desejo para vocês um excelente dia, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essas práticas funerárias aqui na Amazônia. Deixa eu parar de compartilhar. Fico à disposição aí para vocês, certo? E um bom dia, um bom final de disciplina para todos. Até mais.